vou passar a palavra para o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e é professor também de processo penal na Universidade Fluminense e na UniFG, que é a mestre doutor em direito, André Nicolini, que vai abordar o tema ADPF 635 como contribuição de mecanismo de proteção à população negra. Seja muito bem-vindo, André. Passa a palavra de 5 minutos. Obrigado, cumprimento a todos e a todas pela brilhante exposição que estão ocorrendo, pelas brilhantes exposições que estão ocorrendo. Parabenizar a Carmela por esse trabalho de reunir essa pleiade de juristas e pensadores e pensadoras em torno dos mais variados temas. E esse projeto, né, Conselhos de Dom Quixote para as Cortes, para a Justiça Brasileira, é fundamental, é precioso. Cumprimento também o ministro Schietti, porque a notícia dessa decisão vai ao encontro daquilo que vamos falar também e aos anseios, né, que temos há muito no país, da proteção de todos os domicílios de modo indiscriminado e de forma igualitária. E essa minha fala se propõe também uma proteção ampliada ou alargada dessa ideia de espaço, que seria o domicílio, para a ideia de territórios, né, de territórios periféricos, né? Então, minha fala diz respeito à DPF 635, né, que trata das operações policiais nas comunidades no período da pandemia. Então, o meu conselho, ele se dá em duas diretrizes. Nós sabemos que o tratamento dado a certos territórios povoados por pessoas pobres e principalmente pertencentes à população negra são territórios marcados por uma atuação policial violenta. O que aconteceu no Jacarezinho, né, e que, de certa forma, dividiu a sociedade carioca e, quiçá, brasileira, entre aqueles que viam naquilo um absurdo e aqueles que tentavam justificar o que ocorreu no Jacarezinho, demonstra bem o quadro da sociedade brasileira em termos de irresponsabilidade e em termos de insensibilidade em relação ao racismo, em relação à própria legalidade e à funcionalidade do Estado. Então, certos territórios são permeados, né, pela violência policial, o que é inconcebível em territórios diversos habitados por pessoas brancas e com visibilidade social. O que aconteceu no Jacarezinho é impensável uma ocorrência similar no Leblon ou em Ipanema, né? Se 25 pessoas brancas morrem em Ipanema porque a polícia estava fazendo uma busca e apreensão, isso seria algo que não seria absolutamente tolerado por nenhuma pessoa no país. Se uma criança branca é morta numa escola da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, seguramente não haveria quem defendesse o trabalho da polícia. Então, a polícia não pode ser usada e instrumentalizada para alimentar o racismo das pessoas, né, que veem com satisfação e gozo a morte de crianças pretas e de pessoas pretas numa comunidade carente. Mas o meu conselho é que a ADPF possa transcender essa ideia de restrições e vedações de operação apenas no período da pandemia, porque essa é a regra que deve pautar todo o Estado democrático de direito. E nós temos uma legislação olvidada, esquecida, adormecida, e que já vigora há 10 anos, né, há mais de 10 anos, trata-se do Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288 de 2010, Estatuto da Igualdade Racial, que no seu artigo 53, caput, dispõe que o Estado adotará medidas especiais para coibir a violência policial incidente sobre a população negra. Ou seja, aqui nós temos um dispositivo legal em vigor, claro, a determinar, né, que estas operações não ocorram de outro modo, senão com restrições e com medidas de controle sérios, e que não privilegiem apenas
né, e não sejam destinados a uma necropolítica a ser exercida nos locais periféricos habitados principalmente por negros. Então, lamentavelmente, o trabalho maravilhoso da Inicial e dos amigos Cúrias nessa DPF e as próprias decisões que já ocorreram nessa DPF não fazem nenhuma referência ao Estatuto da Igualdade Racial. Isso, de certa forma, é sintoma da invisibilidade que não só nós negros passamos no Brasil, como também as legislações pertinentes à matéria, que muitas das vezes são esquecidas. Então, meu conselho é para que o Supremo dê relevo ao artigo 53 do Estatuto da Igualdade Racial e que essas restrições advindas da DPF 635 não sejam em um período excepcional de pandemia, mas que vigorem no Estado democrático de direito. Muito obrigado. Muito obrigada, André, pelas palavras, pela participação.